Bem-vindos a mais um episódio do podcast Voz Literária. Eu sou a Thay e hoje nós vamos discutir como os livros podem ser verdadeiras ferramentas, né, de crescimento aí pessoal e intelectual. Eu estou aqui hoje com a Lívia, né, e a Lívia vai falar um pouquinho dos projetos dela, da experiência dela. Mas antes eu quero te pedir para você acompanhar o podcast aí nas redes sociais. Tem o Instagram vozliteraria.cast, eu vou deixar também na descrição o YouTube e o Spotify para vocês acompanharem. E antes também de começar aqui a nossa conversa, eu quero agradecer também o apoio do Colégio de Curso Gauss, que assim como a gente aqui, eles entendem o poder transformador da leitura, dos livros e da escrita. E para nos ajudar aqui a entender esse tema, né, temos como convidada especial aqui a Lívia, Lívia Juste, educadora financeira infanto-juvenil, professora apaixonada pelos livros e idealizadora do projeto Pequenos Investidores. Seja muito bem-vinda, Lívia, e conte aí um pouco sobre você e sobre esse projeto, assim, eu sou apaixonada, né? Acho maravilhoso como você desenvolveu esse projeto, conta um pouco sobre a sua história. Eu estou muito honrada de estar aqui hoje, participando desse podcast. Quando você me convidou, não demorei 5 segundos para poder aceitar o convite. Verdade. Isso é muito raro. Uma das coisas que eu tenho me proposto é dizer não mais vezes, porque a vida atropela a gente e a família acaba ficando em segundo lugar, né? Porque você vai sendo consumido por todo o trabalho. E quando você me fez o convite, eu vibrei tanto na frequência que eu falei, contrariando tudo que eu já tinha dito. Não, é sim de muito pronto. Bom. Espero que esse projeto chegue a cada vez mais jovens, que os pais estejam com o coração aberto para te ouvir, porque eu tenho certeza que todo mundo vai enriquecer muito com o seu trabalho. Obrigada pelo convite. Obrigada a você. Conta aí um pouquinho mais aí sobre esse projeto Pequenos Investidores, sobre sua vida aí nessa parte de educação financeira infanto-juvenil, como os livros têm te ajudado aí nesse processo. Então, eu sou uma leitora apaixonada, sou uma pessoa que cresceu entre livros, então a minha família é muito de leitores. Eu já digo que antes mesmo de eu nascer eu já era amante dos livros pela minha mãe. E os Pequenos Investidores, ele veio de 2 paixões: criança, leitura e educação financeira. Coisa que eu não tive com muito palatável, assim, com muita clareza na infância. Minha mãe me ensinou muito a não gastar mais do que se ganha. Então, essa educação financeira nós tínhamos, que é aquela educação financeira de base que todo mundo recebe. Mas fazer o dinheiro multiplicar, eu não aprendi. Então, chegou uma fase da minha vida que eu olhei e falei assim, o que eu estou fazendo com o meu dinheiro? E eu entendi que tudo que eu tinha, eu gastava, eu não devia. Mas eu falava, eu mereço. E esses eu mereço, você abre o guarda-roupa, vê um monte de bolsa com etiqueta, um monte de sapato que você nunca usou e o seu dinheiro ali, dilapidado. Então, eu comecei a estudar para mim, me apaixonei, entendi que é na infância que as coisas acontecem e falei, não, meu filho pode até passar perrengue, mas não vai ser falta de conhecimento. Sim. Então, vamos estudar para educar os piquititos aí. É muito bom. E é interessante, né? Como você falou, na verdade, a nossa geração, acredito que a gente tem a idade aproximada, né? Nem vamos entrar nesse mérito. Sim, mas a nossa geração realmente, a gente naquela época não tinha, né? Esse termo educação financeira não existia, né? Tudo lidado ali. E os nossos pais também, as coisas simplesmente, você começava a trabalhar, ganhar o seu dinheiro, começava a comprar as coisas e isso era uma coisa que ia indo, sem se falar sobre o assunto. A educação financeira era não se endividar, né? E era não se falar sobre o assunto, né? Ninguém falava sobre isso, ninguém tocava nesse assunto. E a educação financeira também é um tema que eu sou apaixonada, que eu também trabalho com isso. E a gente percebe o quanto que quando você começa a aprender sobre isso, no meu caso também, eu fui aprender para mim, para utilizar também na minha vida pessoal, que eu entendi a necessidade de como você fazer o dinheiro sobrar e multiplicar, né? E aí, quando você aprende aquilo, é algo que você não quer guardar só para você, né? Porque você vê muitas pessoas carentes desse tipo de conhecimento. E ensinar para os filhos é muito complexo, é muito difícil também, porque aí você porque o fato de eu ter aprendido para mim,
quando eu vou ensinar o meu filho, é um outro processo, né? Porque é uma criança, é outros meios de educar, é outras formas, tem que ser algo mais lúdico e tal. Então, por isso que eu te acompanho também, né? Porque, assim, por mais que eu conheça a parte de técnica, finanças, né? eu sei, mas ali, quando você fala, tem coisas né, que eu vou usar, porque eu sei que é o mundo deles, é um mundo totalmente diferente, né? E como você acredita, Lívia, que os livros podem influenciar, assim, no crescimento pessoal, especialmente das crianças, adolescentes? Como que os livros ajudam nesse processo de crescimento aí dessas? Eu acho que o livro é a base da educação. Eu não acredito que você forma um filho sem ser leitor. Porque toda criança que não gosta de ler, não é porque ela não gosta de ler, é porque você não entregou a ela livros do interesse dela. Então, você, na verdade, acaba podando a sua criança na fase do desenvolvimento. E eu digo isso porque o maior problema hoje é a falta de interpretação de texto. Com e você certeza. só interpreta o texto se você aprende a ler. Então, a leitura é a base. Não dá para dizer que meu filho tem educação se ele não é leitor. Então, assim, às vezes a gente fica como pais querendo 1000 atividades, colocar o menino para fazer inglês, para o menino fazer não sei o quê, para falar não sei o quê, e esquece que a base de qualquer coisa que ele vá fazer nasce dos livros, da capacidade de interpretar. Então, eu acredito que, como pai, como mãe, a nossa preocupação primordial tem que ser como eu desperto o interesse do meu filho para a leitura. Que a partir disso vem todas as outras coisas. E como você me responde essa pergunta? Assim, essa pergunta foi uma pergunta que eu fiz também para a Nanda, a gente gravou o primeiro episódio e a gente falou um pouco, ela é tanto escritora de livros infantis como professora também ali do Fundamental 1, então a gente falou também sobre essa questão de como incentivar, né, essa leitura nas crianças. Como é que você me responde essa pergunta? Descobrindo qual é o interesse da criança. Por exemplo, a maioria das crianças que chegam para mim e que os pais dizem não gosta de ler, a primeira anamnese é: quais são os seus interesses? Aí eu descubro que o menino gosta de jogar futebol. Apaixonado. A maioria dos meninos amam futebol. Sim. Então, por que que a gente desperta? Deixa eu pegar aqui para te mostrar. Vou fazer uma bagunça aqui. Tranquilo. Os pais que não gostam de ler, que têm filhos leitores. Meu Deus, os meus filhos vão mais sair. Agora você me diz, a criança que não gosta de ler ou você que não encontrou o interesse dela? Então, eu vou falar, feras do futebol. Você vai encontrar quem é Neymar, você vai encontrar quem é Messi, você vai encontrar esse aqui que eu não conheço. É o Haaland. Pois é, Conheço. aí, a mãe de menino que joga futebol. E aqui ele vem dizendo, de forma didática, quem é, o que ele fez, quais são as estreias da temporada, tudo que os meninos já conhecem e gostam. Então, assim, se eu sei qual é o gosto do meu filho, eu ofereço o conteúdo certo para desenvolver o interesse dele. A partir do momento que ele lê o Neymar, ele vai pedir para ler o Messi. o outro. Aí a gente não dá os 3 livros para a criança. Aí vem a hora da escassez. É a hora da gente se fazer de difícil para o filho. Ah, você gostou do Neymar? Então agora compra o Messi. Como é que você vai fazer para comprar o Messi? Você está trabalhando 2 coisas. O interesse pela literatura e a educação parte financeira. Ah, gostei do Messi. Qual é o outro, mãe, que tem da coleção? Você viu, filho? Saiu esse do... Como é o nome? Haaland. Dessa pessoa. Você viu? Mostra pra ele na internet. Vamos ver que legal quanto tá. Ah, mãe, eu quero. Ah, você pode ganhar no Dia das Crianças. Ou você pode ganhar no Natal. Vai ser seu presente de Natal? A relação dela com o livro já muda totalmente. É um livro que ela está esperando ganhar. Muito bom. Quando o carteiro chega, ela já fica ansiosa para ver. É o meu presente, é o meu livro, é o meu livro. Então, assim, a gente precisa entender, eu acho que entender como funciona a literatura passa por entender como funciona a neurociência, a cabeça do filho. Como funciona a cabeça da criança. Então, o pai tem que ter o trabalho de entender isso. Então, a partir da neurociência que eu entendo quais são os interesses, como funciona a cabeça do meu filho, eu ofereço aquilo que vai mexer no coraçãozinho dele. E vai fazer ele querer mais daquilo, né? Exatamente. E começa a educar através dos livros. Muito bom. Isso aí que você falou foi interessante, que a gente viajou com os meninos semana retrasada. E aí
E a gente fez eles juntarem o dinheiro, né? Porque assim, eu falei, olha, a gente vai viajar, mas aí vocês vão ter que juntar o dinheiro para vocês usarem na viagem, para vocês comprarem, porque a gente viaja, eles querem tudo, né? E então, assim, a viagem é de vocês, mas assim, as coisas que vocês comprarem lá, quer comprar não sei o que, não sei o que, não sei o que, vocês vão levar o dinheiro de vocês, combinado, aí combinado. Aí eles ficaram um tempão juntando, né, esse dinheiro, e aí começou a gente... E assim, na viagem eu deixava livre para eles escolherem aquilo que eles quiserem, né? Aí teve um dia que a gente foi na livraria e a gente também deixou livro para eles escolherem, deixou eles lá soltos na livraria, olhando os livros, escolhendo os livros que eles queriam. É claro que a gente às vezes olha e vê o assunto que tem no livro, sugere também. Aí o pai dele sugeriu, para os de 9 anos, sugeriu um livro do Sherlock Holmes, né? Que era um livrinho bem fácil de ler, assim, a historinha bem... E aí sugeriu para ele, Pedro, leva esse aqui, você nunca leu ele, acho que ele deve ser interessante, ele é um detetive e tal. Aí ele falou, vou levar esse. Eu sei que ele leu o livro em 2 dias, bem rápido, ainda na viagem ele leu. Aí ele falou, nossa, esse livro é muito bom, eu quero os outros. E o livro é uma coleção. Aí ele falou, eu quero os outros, quero os outros. Aí quando a gente ainda ia comprar lá, só que no dia que a gente foi no shopping, a livraria já não estava lá o espaço. Aí eu falei, não, quando chegar em Barreiras a gente olha na internet. Aí eu olhei na internet e falei, Pedro, como vocês não gastaram todo o dinheiro na viagem, que ainda sobrou, ainda tem, e na internet tem a coleção aqui, se você quiser a gente compra aqui com o dinheiro que sobrou, a gente compra os livros e a bola de futebol, que eles queriam trazer uma bola de futebol do Rio de Janeiro. Eu falei, não, moça, bola a gente compra lá em Barreiras mesmo. Falei, aí você compra os livros e compra a bola. Aí ele falou, mamãe, acho que eu vou fazer isso. Aí eu falei, depois a gente olha na internet. A gente ficou de ver depois, né? Mas assim, já foi algo diferente, né? Das nossas outras viagens, que a gente ficava todo pedindo, toda hora pedindo. Muitas vezes a gente tem que falar toda hora que não, que isso não, isso não. E foi muito boa a experiência deles poderem ter juntado, né? Ter esse cuidado de estar ali sempre guardando. Eles venderam coisa também, a avó deles fazia um tempero lá e mandava, eles vendiam, né? Pedro, muito pelo que aprendeu com você também, lá nos Pequenos Investidores. Aí a gente trouxe, vendeu, fez uma grana com esses temperos. E a sensação de merecimento, de capacidade, exatamente. De então, dizer, assim, eu dou conta, eu consigo prover, eu viajei com meu dinheiro, eu comprei minhas coisas. Ninguém tira esse sentimento. Eles tiveram toda essa liberdade, né, de comprar as coisas dele. Então, isso é muito bom, né? É uma experiência, assim, maravilhosa. Mas muito bom essa ideia que você falou. É justamente isso, né? A gente lê o que gosta. Ninguém sente prazer lendo o que não gosta, né? Eu lembro de quando eu era adolescente, que eu era obrigada a ler determinados livros que poderiam ter afetado totalmente minha paixão pela leitura, né? A minha sorte foi que eu sempre lia coisas alternativas, tipo, eu estudava em escola particular, tinha biblioteca lá, então eu sempre ia lá pegava os outros livros. Mas talvez eu não tivesse essa oportunidade e talvez eu nunca mais quisesse saber, esse livro aqui não. E parece clichê, mas o exemplo arrasta. Com certeza. Se você quer que seu filho seja leitor, ele tem que ver você ler. Com certeza. Então, não adianta você dizer para o seu filho, você tem que ler é importante, quando, na verdade, ele nunca viu em casa ninguém abrindo um livro. É verdade, com certeza. E, Lívia, na sua experiência aí com o projeto Pequenos Investidores, continuando essa ligação, né? Livros, educação financeira, como a leitura ajuda a formar uma mentalidade financeira saudável desde cedo? Aí meu coração já começa a errar as batidas, né? Porque quando a gente fala de educação financeira, as pessoas já pensam na cerejinha do bolo. As pessoas já pensam no dinheiro, naquela conta matemática, na parte de investimentos, mas antes disso, e com muito mais propriedade, você tem que ter uma base. Né? Quando você vai construir uma casa, você começa pela fundação. E a fundação, ela não tem aquele esplendor que a casa pintada com seus aviamentos tem. E para você começar, você tem que começar com a mentalidade. A formação da inteligência financeira. E a formação da inteligência financeira vem do conhecimento das emoções. E como a gente trabalha isso em casa, eu trouxe vários livros para você ver, de vários preços, para as pessoas verem que não é uma questão de eu não tenho condições de comprar. Mas eu preciso ter tempo de qualidade com meu filho para sentar e ler. Eu trouxe essa coleção, que é da Todo Livro. Vou mostrar. Você pode mostrar aqui para essa câmera. Deixa eu abrir assim para ficar mais fácil. É uma coleção Aprendendo Valores. Então, eles perpassam pelo sentimentos, solidariedade,
tem justiça, respeito, organização, disciplina, amizade, planejamento. É uma coleção de um livro muito baratinho. Deixa eu só dar uma olhada em um deles. Quem parte, reparte, uma questão de justiça. Você vai falar, quem dá a bolsa, segura a alça. Então, às vezes, quando você dá tudo que você tem, cada macaco tem um galho que merece, uma história de respeito. Bagunça é bom, mas tem hora, organização, porque a criança que não é organizada, ela não vai saber organizar a sua vida financeira. Verdade. Disciplina. Não tem como você ter educação financeira se você não é disciplinado, se você não consegue deixar o desejo de lado para entender qual é a sua realidade financeira. Planejamento, nem sorte nem azar. E é um livro na faixa de R$5 cada livrinho desse. Muito bom. Agora eu volto a dizer, não dá para pegar o livro e entregar para o filho. Não. Você tem que ler o livro antes e você tem que conversar com o seu filho sobre quais foram os ensinamentos, o que chamou a atenção dele. Por quê? Porque a gente entra naquilo que a neurociência fala de DNA financeiro. O mesmo livro, crianças diferentes vão ter interpretações diferentes. Sim. E talvez o viés dele seja um viés que você precisa trazer um pouco mais para a realidade, para a proximidade. Então, assim, se você cresceu num lar que vê os pais brigando muito por dinheiro, pelas questões econômicas, pelas condições financeiras, estão sempre endividados, a sua leitura pode ter um olhar diferente daquele que nunca viu, que entende que a família fala dinheiro traz prosperidade, o dinheiro é bom, Sim. auxilia nós a realizarmos os nossos sonhos. Então, por isso a gente tem que ter esse cuidado. E muitas dessas linhas tênues, que é aqueles pais que nunca viram, meus filhos nunca me viram brigar em casa, mas também nunca me viram falar nada sobre isso. Onde é que veio? Você vê? De onde é que veio essa mentalidade? A gente não pensa assim. A criança carrega daquilo, né? Verdade. Então, você tem que ter esse filtro. Na verdade, as experiências, né, que ela vai vivendo, tudo isso vai se impregnando ali, de certa forma, no inconsciente, né? E diz hoje, boa parte de uma doutrina da neurociência, que diz que a criança já é formada, parte do seu DNA financeiro, no momento da concepção. Das experiências que ela vive no ventre materno. Nossa, isso já diziam sobre várias outras coisas, né? Já tem vários estudos com alimentação, com não sei o quê, e hoje a neurociência mostra de forma um pouco mais aprofundada que se o pai e a mãe brigavam muito na gestação pela questão financeira, aquelas emoções, aqueles sentimentos que a mãe tinha, passa para o feto. E falando aqui um pouco mais sobre o projeto Pequenos Investidores, ele, de certa forma, é pioneiro, né? Assim, em ensinar crianças sobre a educação financeira. De que forma, Lívia, você usa... Ela trouxe aqui, gente, olha a quantidade de livros que ela trouxe. De que forma você usa esses livros dentro desse projeto? Na verdade, o que é o Pequenos Investidores, né? E por que ele é diferente de todos os outros que nós vimos aqui? Primeiro que a fonte dos Pequenos Investidores não é o Brasil. Então, você não vai ver, dentro dos Pequenos Investidores, falarmos sobre cofrinho. Isso não existe para a gente. Porque cofrinho é ruim? Não. O cofrinho é bom, mas você tem que saber atrapalhar. Primeiro, o cofrinho nunca pode ser fechado, escuro. O cofrinho tem que ser transparente. A criança precisa ter contato com o dinheiro. Ele não pode ser aquele lugar onde eu não posso tocar no meu dinheiro. A criança, a depender da fase que ela está, do grau de desenvolvimento, ela precisa ter contato com o dinheiro. Ela precisa ver o dinheiro crescer. É preciso seu volume. Então, quando você usa o cofrinho, você usa com uma determinada estratégia. Certo. Não é uma coisa específica, todo mundo aqui em casa tem cofrinho e vamos botar a moedinha ali dentro. Porque se você pega uma criança que tem um perfil acumulador, ela vai querer acumular moedas. Aí você fica todo feliz. Meu filho não gasta, ele guarda todo o dinheirinho. Mas qual é o viés disso tudo? Então, você precisa ter muito cuidado. Então, a nossa fonte toda é baseada nos ensinamentos do Warren Buffett, que foi o investidor mais novo da sua época. Com 7 anos, ele já falava sobre guardar, sobre multiplicar o próprio patrimônio. Hoje, ainda é considerado um dos maiores investidores do mundo. Então, ele passou pela prova do tempo. A gente pode dizer que não só amealhou o recurso, como manteve e multiplicou com muita eficiência. E os ensinamentos dele são muito simples. Então, hoje, os pequenos investidores vêm pautado nisso, de você reconhecer as emoções. E ele foi modelado
no que o Warren Buffett fez nos Estados Unidos, na TV aberta. Ele criou um programa de educação financeira para os filhos dele. Ah, não sabia disso. Pois é, ele criou um programa de educação para os filhos dele. Através desse programa de educação para os filhos dele, depois que deu muito certo, ele foi convidado para trazer para a televisão. E roda na TV aberta. Nossa, os filhos dele já têm netos, tataranetos, inclusive já tem um tataraneto. Já se provou ao longo do tempo. 90? 92. 92, né? Já se provou ao longo do tempo que funciona. E lá não se tem dificuldade de falar em dinheiro. A Suíça, as crianças aprendem sobre dinheiro na mesa, almoçando com os pais e falando sobre isso. Quando completa 18 anos, eles saem, são convidados a sair da casa dos pais. Eles saem com dinheiro para prover a subsistência e com a educação financeira. E no Brasil nós não temos isso. O dinheiro é pelo um tabu, contrário. né? Aqui no Brasil, na verdade, não se fala, ninguém quer saber, não pergunta quanto eu ganho. Dentro de casa, os pais estão com problema, mas não para conversar com o filho, continua dando o que o filho quer, porque não quer aparentar, Mostrar que né? você ficou diferente do coleguinha que não tem. Então, o Brasil é complicado, tem que ter muito trabalho nessa área aí. Então, nós fomos, né? Minha formação foi toda... Fiz algumas formações no Brasil, eu fiz todos esses cursos considerados famosos e entendi que precisava buscar fora. Se eu queria mesmo trabalhar com criança, Algo porque eu acho que é diferenciado, mentalidade. Então, por que a gente trabalha nos pequenos investidores e até assusta os pais nos primeiros modos? Que os pais querem ver os meninos chegando em casa falando de dinheiro, que vai multiplicar, que não sei o quê. A gente trabalha a mentalidade. Então, a gente traça um possível DNA financeiro da criança, existe um exercício em sala, com aquele exercício a gente vai trazendo abordagens que vão encaixando em cada criança. Muito bom. Então, nós temos lá o perfil de todos eles, todos que passaram por mim, existe um perfil traçado, a gente reconhece quais são os gostos, quais são as emoções que ele tem, então a gente vai experienciando as emoções. Esse é o primeiro módulo, essa foi a turma mais longa que nós tivemos. Nós começamos em março e vai terminar em dezembro. Então, deu para passar por todos. Agora, eles estão na fase do investimento. E a base é o reconhecer das emoções. Então, assim, eu acho engraçado porque, às vezes, a gente faz um exercício que você, como pai que não entende de educação financeira, do que a gente está trabalhando, para dizer assim, não, você tem nada a ver com dinheiro. Por que esse menino está aí? Estou pagando para ver isso? Aí, depois, você entende que aquele exercício de mapeamento dos desejos, que aquela coisa de você ir lá para experimentar alguma coisa, está totalmente conectado com o desenvolvimento da inteligência financeira. Aí lá na frente o pai começa a ver, entendi por que fez aquele exercício assim. Quando você fala em emoções, é mapeamento das emoções que você fala? É, mapeamento do DNA financeiro, que é através um pouco das emoções. É aquilo que ele traz do pai e da mãe. Aí tá ligado a sentimento, não? Sim. Sentimentos também. Sim. Porque, assim, a criança precisa saber. Ele sabe o que é raiva. Será que ele sabe realmente o que é raiva? Ou ele sabe o que é o transbordar da raiva? Porque, assim, a gente não sabe nomear as emoções, porque a gente não reconhece. Verdade. Então, através das emoções, eu sei se o seu perfil você canaliza para comprar, para guardar. Que tipo de sentimento você usa na hora de estar no meio das compras? É aquele vazio? Entendi. Entende? E eu, inclusive, trouxe um livro aqui que é um livro, eu falo assim... Maravilhoso esse livro aí. Eu sou muito entusiasta do Presentei o Adulto com um livro infantil. Eu acho que os livros infantis, eles só têm o nome de infantis, mas eles são pílulas bem profundas, que às vezes é aquilo que o adulto precisa. Esse aqui eu vou indicar para os adolescentes. A parte que falta, e a parte que falta encontra o grande O. É um livro para ser lido e relido, e todas as vezes que você lê, você vai ter uma sensação diferente, uma emoção diferente. Por quê? Porque ele fala da falta que faz a gente. E todo mundo tem uma falta. Em algum determinado momento da vida, talvez você esteja transbordando e ache, tá tudo maravilhoso, não me falta nada. Mas isso é muito raro, é uma fração da sua vida. Porque na maioria das vezes, como humanos, a gente tem desejos e faltas. Então, o que eu faço quando eu sinto a falta? Será que eu me sinto confortável com essa falta? Ou será que eu vou comprar para me sentir melhor? Essa falta muitas vezes vai transbordar
para comportamentos, né? Comportamentos Exatamente. que muitas vezes relacionados a essa questão de dinheiro ou uma compra compulsiva, né? E às vezes nem compulsiva, às vezes é aquela questões. compra do dinheiro do eu mereço. É, Que você fala assim, eu trabalhei, esse dinheiro é suado, quer saber? Eu mereço, eu vou me dar isso. Mas você não queria se dar, não é aquela compra genuína de quem fala assim, eu me programei para comprar isso que eu queria. Não, é aquela do eu, tá faltando alguma coisinha, eu vou afagar o meu coração com essa compra. eu sei, é verdade. A parte que me falta esse livro é maravilhoso. E quais são os principais valores que você acredita? Só voltando antes de fazer essa pergunta. Então, no Pequenos Investidores, de certa forma, você criou uma metodologia própria baseada nesses ensinamentos do Warren Buffett, né? Todo esse aprendizado que você teve relacionado a Warren Buffett e tudo aquilo que ele vem compartilhando. E aí você criou essa metodologia, Exatamente. correto? Beleza. E em relação aos valores, assim, quais os principais valores que você acredita que as crianças podem aprender com os livros? E Todos. aí, relacionado a finanças também, né? Todos. Eu acho que você viu aqui nos exemplos que eu dei, né? Eu acho que respeito, solidariedade, doação, amizade, justiça, tudo isso você ensina através dos livros. E é muito mais fácil. Sabe por quê? Também Porque acho. no confronto da vida, que todo momento você vai ter confronto, principalmente porque você está numa fase de desenvolvimento, e a fase de desenvolvimento é a fase do confronto, de você se reconhecer numa situação adversa e ter que se posicionar. Se você já ouviu falar daquilo em uma história, você se coloca no lugar e diz, quem eu quero ser? Você automaticamente lembra do personagem que você gosta, daquele que você não gosta, e você diz, nessa situação eu preciso me posicionar assim, embora seja mais difícil. Mas lembra que fulano fez isso? Eu trouxe um livro. Porque o livro tem essa capacidade de te colocar em lugares que você não esteve, passar pela pele de pessoas que você não é, perceber realidades que você não vive, né? Então, e aí, como você falou, eu não vivo isso, eu não passei por isso, mas eu vivo isso por meio dos livros, e quando eu passar por uma situação semelhante, eu vou trazer a lembrança daquilo que eu li e o que eu aprendi com aquilo, né? Isso é maravilhoso. O menino que tinha medo de errar. Nós temos a história. E nós temos o livro para a criança criar a própria história. Muito bom. Então a criança vai contar a história dela, do que ela tinha ou que ela tem medo de errar. E é um momento que o pai pode conhecer melhor o filho. Porque às vezes a gente, como pai, é tão exigente e precisa ser exigente, né? Nosso papel é ser chato e exigente. Mas às vezes a gente não conhece o nosso filho. Verdade. E nem conhece o que a gente está despertando com essa nossa exigência, se ela está na medida do que ele pode corresponder. Então, nesse exercício de fazer em família, filho, lemos a história, agora você vai criar a história, mas eu quero que você crie com seus medos. Sabe aquele momento de família, sem pressão, para ele não sentir, eu estou aqui numa sala de aula, obrigação, minha mãe vai me dar uma nota. Não, é aquele momento em família, e eu vou criar a minha história com os meus medos. Muito bom. Então, a gente trabalha a vulnerabilidade da criança, ensina os princípios que precisam ser estudados através dos livros. E é interessante, né, a gente falar da importância da participação dos pais, ou do Constante. adulto que está ali junto à educação dessa criança, né? Porque, como você falou, não adianta nada eu pegar esse livro e dar para a criança ler. Não. Não, eu quero incentivar meu filho, vou comprar esse livro, que você nem perguntou, nem sabe o que a criança quer, vou pegar um livro, vou dar do nada, não vou nem sentar, você pode até comprar, mas você fala, filho, eu comprei esse livro aqui porque eu pensei em você, olha que legal, vamos ler junto, depois a gente lê junto, né? E a literatura tem um exemplo clássico disso. Eu trouxe aqui, O Menino que Espiava para Dentro. É um livro da Ana Maria Machado, todo mundo conhece a Ana Maria Machado. Ana Maria Machado já era muito famosa quando ela escreveu esse livro, e a sorte dela foi essa. Então, O Menino que Espiava para Dentro conta a história de uma criança que queria se matar. Olha só. Então, os pais compraram os livros, deram para seus filhos, e muitas crianças tentaram se matar porque leu o livro. Então, criaram um motim contra a Ana Maria Machado, dizendo que o livro dela era um livro que incitava ao suicídio. Todos os escritores à época saíram em sua defesa e disse, isso é uma questão de interpretação e o livro não foi feito para ser dado sem
a leitura do pai. Exatamente. Se você comprou o livro e deu para o seu filho, você não pode culpar a faca de matar ou de cortar se você não soube fazer uso dela. Forte. Então, esse é o exemplo clássico. A criança chegou a óbito, houve um motim muito grande, querendo que cancelassem, né? Se fosse na época de hoje, o cancelamento é muito fácil. Ana Maria Machado, que deixasse de ser escritora, e todos os escritores da época saíram à sua defesa. Disseram, não, o livro não é sobre isso. O livro foi feito para que o pai leia e interprete. Então, a gente não pode culpar os livros pela nossa inércia, como todas as outras coisas, né? Você tem que assumir a responsabilidade. E pensando nessa responsabilidade, os pais, ele tem que fazer essa curadoria. Porque hoje em dia você tem todos... Eu sou do tipo que nem todo livro eu quero que meu filho leia, por mais que eu ame a literatura, ame livros, mas ele passa pela minha curadoria. Eu vou te dizer que eu era daquela que lia os livros proibidos, justamente porque minha mãe não deixava. Eu vou olhar, porque eles estão na fase de formação, né? Sim. Ali, 9 anos, 6 anos, então assim, eu vou olhar os livros, eu vou, não, esse aqui tá beleza e tal. Esse aqui eu dá me pra lembro discutir até umas hoje, coisas quando legais. eu li Christiane F., Drogada e Prostituída. Eu li esse livro também. Minha mãe não deixava. Eu não sei onde eu achei esse livro, meu Deus. Acho que foi na biblioteca da escola. Uma tia de uma amiga minha tinha, ela pegou esse livro escondido e falou, você tem 24 horas para ler esse livro, porque ela tá viajando e, tipo, ela ia passar o fim de semana viajando, então cada amiga ia ler nesse final de semana, então cada uma tinha 24 horas para ler. E eu, como é que eu vou ler se minha mãe vê? Então, eu esperava todo mundo dormir e eu ler o livro escondido. Eu li também, acho que foi na época da minha adolescência também, esse livro aí, Christiane F., eu lembro. E assim, aí eu complementando, né? Os pais têm que ter essa curadoria. Talvez o pai talvez, como você falou, né? Deu pro filho, não parou, não olhou, não foi junto, não conversou sobre o livro, que é importante saber o que a criança entendeu do livro, compartilhar com ela. Então, você quer ter seu filho leitor, mas você não quer se comprometer com a leitura. Então, assim, aí vai ser difícil, né? Acho que é até impossível, tá? Pode até ser, né? Porque a gente sabe que tem casos assim que, né? Que a criança sai e tudo, mas mas a regra dificulta, né, o processo da criança. É melhor facilitar, já é tão difícil as pessoas lerem, né? Tem aí pesquisa falando que o brasileiro lê em média 2,4 livros por ano. Absurdo. Enfim. A gente não pode incentivar essa... Não. Então, deixa eu continuar aqui. Algumas perguntas que a gente já foi conversando aqui, né, no nosso papo, sobre a questão dos pais, né, que é muito importante essa participação na escolha dos livros. E aí entra também a parte da leitura crítica, né? Sim. Que você falou da interpretação. Fala um pouco mais sobre isso, da importância de incentivar essa leitura crítica, né, na criança desde... Eu penso assim, a mãe do Ben Carson não sabia ler. Não sei se você conhece essa história. Tem um livro que se chama A Saga das Mãos. A mãe de quem? Ben Carson. Não conheço a história. Ele foi o primeiro cirurgião a fazer a cirurgia para separar as crianças siameses. Aquele do filme? Aquele do filme. Tá. Então agora eu já sei. Filme Mãos Talentosas. Isso. A mãe dele não sabia ler. E a mãe dele dizia, meu filho não vai passar por isso. Para você ter noção. Ela todos os dias obrigava os 2 filhos a ir para a biblioteca, ler um livro e fazer um resumo. Tem e ele chegava bem com um resumo e falava, lê. Ela não sabia ler. Ela dizia para ele, meu óculos eu não estou conseguindo chegar direito, leia para mim. Então, assim, isso mostra o que a gente quer para os nossos filhos, né? E quando a gente fala da interpretação crítica, eu não acredito nesse modelo de mandar o menino fazer a redação do que ele leu, até porque os meninos ficam entediados e já falam, é obrigação. Mas eu acredito naquela história de, me conta a história do livro. A gente faz isso com o Bernardo lá em casa. O Bernardo tem 2 anos. O Bernardo adora os 3 porquinhos e a gente conta todos os dias a história para ele. Porque ele gosta e várias outras que a gente inventa. Só que tem dias que a gente fala, hoje quem vai contar a história é você. É lógico que ele não tem... dele, é lógico que ele não vai ter aquele raciocínio, aquela coerência de quem conta uma história, de quem é leitor. Até porque ela é a faixa de desenvolvimento da criança. Mas ele conta a história ao modo dele. Sim. Você já está desenvolvendo a criança a necessidade de interpretação. Então, quando a gente lê uma coisa... Que cor era?
você lembra que cor era? Aí ele, pensa. Por quê? Porque não vai ser um menino que você fala assim, vende esse bolo de laranja a R$3 de segunda a sexta. Tem bolo de quê? Verdade. Porque parece uma coisa boba, né? A Sim. gente olhando assim, mas hoje a maioria dos adultos você bota um texto e fala, vende esse bolo laranja, R$5 de segunda a terça. A pessoa me pergunta, tem bolo de quê? Que Quanto dia? é? Que dia é? Uhum. Porque a gente não ensinou interpretação. A gente acha que tem que ser uma coisa muito complexa, uma coisa difícil. Não. É quando você lê o seu filho, você pergunta, que cor era? Como era o nome dele? Onde ele estava? Você vai ensinando a criança a exercitar o cérebro de entender a história. Então, assim, seu filho é adolescente, chegou contando os delírios de Black Boom, que eu já vou aproveitar para indicar para as adolescentes que adoram. Isso aqui é um excelente livro. Leiam, mães. Parece assustador pelo número de páginas, mas você lê como um romancezinho, muito rapidinho, muito gostoso. Já fez. Quem era a Rebeca? O que ela fazia? O que ela comprava? Qual foi a parte que você mais gostou? Ai, lê junto. É. Você está em que página? Você viu aquela cena? O que você achou daquela cena? É muito mais instigante, muito mais gostoso quando você tem com quem compartilhar o que você está lendo. A gente não é insuportável quando a gente está assistindo uma série que a gente gosta, que a gente fica, você precisa ver. Você não sabe o que ele fez hoje. Ainda mais quando você encontra alguém que... A mesma coisa, começa a ler o livro em conjunto. E fazendo essas perguntas, né, já vai Você desenvolvendo tem que justamente... página? Você já chegou naquela página que aconteceu isso e isso? Não, nem me conta. Você já vai instigando de querer chegar. Então, assim, isso não precisa ser só na adolescência. Eu acho que na adolescência é interessante porque os pais reclamam muito do afastamento. Sim. Diz que tem uma certa dificuldade para conversar e até para entender naturalmente, né? Aquela fase onde a gente fica um pouco mais rebelde e tudo. Entender, transitar pelos assuntos. Tenha gosto em comum. Qual livro que você vai ler? Vamos comprar um para você e um para mim? Para a gente ler juntas? Você cria laço, você cria conexão, você desenvolve a leitura, você aproveita para ensinar aquilo que você quer, porque delírios de consumo é um mundo de educação financeira. Sim. Então, assim, e é naturalmente. Você compraria, você se reconhece nela. Eu acho que naquela cena era bem você, viu? Aí ela vai falar, mãe, é você aquela pessoa. Vai poder compartilhar várias coisas ali, né? Criar e estreitar, né, os vínculos ali também. E você está educando, sem ser aquela educação formal de que você tem que estar assim, fazer assado. Eu acho que a gente exercita o cognitivo da nossa criança quando a gente se interessa pelos mesmos gostos, né? Concordo. Muito bom. E, Lívia, você já encomendou aqui vários livros, né? Aí eu ia falar assim dos livros essenciais que você considera para o desenvolvimento pessoal e financeiro das crianças e adolescentes. Não sei se tem algum assim que você considera essencial, que você querer mostrar pra gente. Para os pais. Ótimo, para os pais. O que eu acho? Que é importante. Eu trouxe a menina que roubava livros, né? Porque se a gente vai falar de livros, não tem como falar dela. 3 livros eu trouxe. E aquele ali. Como criar um adulto. Depois eu vou tirar foto desses livros. Que é para libertar da armadilha da superproteção e prepare seu filho para o sucesso. Por quê? Porque a gente aprendeu a colocar o nosso filho na redoma. E ele é o nosso bem mais precioso e a gente quer realmente que ele seja. Mas não existe uma criança antifrágil, super protegida. Sim. E a educação financeira passa pela antifragilidade, indiscutivelmente. Porque a criança que é antifrágil é aquela criança que olha para o outro, que tem a coisa que ele não quer e diz, ok, é seu, é sobre o que você quer e está tudo certo. Principalmente hoje, quando você vê mães que não dão celular para a criança, chega a turminha, todo mundo tem. Mãe, eu não tenho celular. Mãe, eu não tenho, só eu não tenho celular. Quando o seu filho é antifrágil, ele entende, ele posso querer o celular. Mas está tudo bem se eu não tenho. Eu não vou para uma via da depressão, eu não vou para uma via da escassez, eu não vou para uma via que não é aquela que eu quero. Eu vou para a via do meu desejo insatisfeito. Mais uma vez esse livro que eu achei muito interessante, Como Criar um Adulto. Olha aí, gente. Esse livro é maravilhoso. Vou deixar aqui para eu tirar a foto dele depois. Por dentro da cabeça do seu filho. Olha só. E esse aqui?
você vai entender um pouco de como funciona, como a criança pensa em cada fase de desenvolvimento. Então, você vai entender que você pode, sim, já começar a estimular, você já pode, sim, começar a introduzir pílulas de educação financeira e de qualquer outro conteúdo que você tem interesse. A gente tem que parar com a ideia de que criança não assimila as coisas, não aprende, né? Muito mais do que a Meu gente. Deus, E eu vou te dizer, a janela de demais. oportunidade até os 7 anos de idade é fantástica. Se você explora isso... Incrível, né? E Nascidos para Comprar. Esse livro... Eu já ouvi falar desse livro. Nascidos para Comprar, olha aí. Uma leitura essencial para orientarmos nossas crianças na era do consumo. Muito bom. E eu acho que nunca se fez tão necessário. Por Com quê? certeza. Porque hoje nós estamos vendo um movimento das marcas de luxo para os pequenos. Então, assim... E as mídias e as redes sociais, né, enfocadas também no público infantil ali, né? Porque aí o menino fica, eu quero. E aí se você não mais que cria isso, um adulto... E mais que isso, é a mãe que vai levar para o filho. Sabe por quê? Porque a mãe que compra Chanel acha linda a filha ter uma Chanelzinha. Então, as marcas de luxo já entenderam. Se você tem memórias afetivas com a minha marca, eu vou fazer com que você leve para o seu filho e ele construa essa memória também. Muito bom. Então, é o efeito reverso. Eu já pego de você, que é meu público, que gosta e que compra e que gosta dessa marca, que já consome, que é uma marca diferenciada, para o seu filho. Então, agora mãe e filha, Chanel e Chanelzinha. E nesse caso ainda é mais difícil, né? Porque geralmente são pessoas que já têm um alto poder aquisitivo, né? Exatamente. Então, assim, não tem nenhuma barreira ali. São os nascidos para comprar. Não tem nenhuma barreira. Vou lá, compro. Aí, essa nascida para comprar, ela tem educação financeira. Porque esse dinheiro não faz falta para ela. Ela está comprando com o dividendo que ela está recebendo. Mas quem vem depois, a cauda, é o que vai se endividar para seguir o que eles fazem. Para seguir o padrão ali, né? Porque eles sabem comprar. Os filhos dele aprendem a educação financeira com a mamadeira na boca. A cauda a quem eles inspiram, que somos nós, que querem acompanhar o estilo de vida deles, aí se endivida para acompanhar. Verdade. Então, assim, é um movimento muito forte. Eu acho que nunca foi tão necessário falar sobre isso hoje. Muito bom. Nossa, eu vou ter que comprar esses 3 livros aqui. Vou ter que... Coloca na listinha de desejos. Já tá lá, porque não dá pra ficar sem não, viu? Nesse mundo. E específico pra crianças, adolescentes, qual você... Eu trouxe esse livro que eu acho maravilhoso. Queime Depois de Escrever. É um livro baratíssimo, de R$20. Tem um que chama Queime Depois de Ler, não tem? Um livro que chama... Tem. Esse é de escrever mesmo. Vem perguntas, várias perguntas. E a pessoa vai escrevendo, o adolescente vai escrevendo. Então, o que acontece? Ela vai se conhecendo. Então, às vezes, ela está naquele momento difícil da vida, não sei o quê. Quando ela começa a se questionar, a revisitar as emoções, ela fala, não, peraí, não é bem por aí. Ou talvez ela fale, é por aí, é muito ruim, sinaliza, você vai conversando com os pais. E pode ser um livro que você dê e depois converse, ou pode ser um livro, eu gosto muito dessa coisa do diálogo em família, do momento em família. Daquela coisa de, vamos fazer a roda da família e vamos conversar junto e vai perguntar. Sua lembrança mais antiga, pergunta para a criança. Agora você, pai. Agora você, mãe. Fica um momento agradável, que às vezes você fala, mas eu não sei o que brincar, não sei o que conversar. É um momento ali, né, de você ter esse tempo de qualidade com sua família ali, e aprendendo e conhecendo um ao outro. E conhecendo. Então, assim, eu acho que esse aqui é um livro bem essencial. E esse é o Diário das Emoções, que eu amo. Qual é o nome desse? Diário das Emoções. Diário das Emoções. Ela vai dizendo que é tristeza. Aí ela pergunta onde você sente a emoção para desenhar, para dizer em qual lado. Se é na cabeça, se é no coração, se é na perna. Onde é que você sente essa emoção? Aí a criança começa, o adolescente, o adulto começa a se observar. Quando eu sinto isso, eu vejo que eu fico com um nó na garganta. Ou eu vejo que meu estômago dói. Ou eu vejo que minha perna fica assim. Você vai conhecendo o seu corpo, você vai conhecendo suas emoções, vai conhecendo como isso te afeta. E como você pode fazer para poder, né, trabalhar essas emoções. Então, assim, é um livro que eu amo, 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 amo.
Vivo dando de presente para os adolescentes aí. Deixa eu dar uma olhada aqui nele por dentro. Olha só, gente, que livro. E é bonito ele. Ele é lindo. Por dentro. Ver se tá na cama. Olha, ó, chore nesta página. Passei, né? Chore nessa página. Chore nessa página. Que coisa. É forte, hein? E você se sente livre para poder fazer. Autorretrato. Porque aqui você trabalha como você se vê. Tem crianças que não conseguem se desenhar. Porque ela ainda não se enxerga como indivíduo, ela se acha muito feia, ou ela tem uma visão distorcida por aquilo que ela escuta na escola, das pessoas falarem como ela deveria ser, ou do padrão que ela não corresponde. Então, assim, você consegue trabalhar várias coisas e não precisa ser entendedor do assunto. Sim. Né? Você, como pai, já consegue ver, epa, aqui a coisa não está indo como eu esperava, eu posso buscar a ajuda de um profissional para isso. Então, te sinaliza as coisas. Tá vendo, gente? O tanto que a gente pode aprender com os livros. Gostei muito que Lívia veio, que ela trouxe tanto livro. Adorei. E eu queria trazer mais. Meu marido não vai levar, não. Você tá doido. Vai montar uma biblioteca lá, Adorei. Lívia, já estamos chegando aqui ao final. Ai, que eu queria que você passasse aí seus contatos, né? Onde a gente te encontra, onde as pessoas podem te encontrar. Nas redes sociais, né? Lívia Juste, _finanças. Nosso site está ficando pronto, vou dizer aqui você de primeira mão. Ano que vem vamos ser todo digital, né? 100% digital. Nós estamos trabalhando um projeto bem robusto para as famílias, porque eu acredito que a educação financeira, ela, para ser de verdade, ela precisa transitar pelas famílias, não é só pela criança. Isso que a gente falou bastante aqui, né? Então, ano que vem nós teremos vários produtos num preço de uma pizza, como se diz por aí, para que as famílias possam ter acesso e dizer assim, que momento gostoso eu estou em casa, que memórias eu estou construindo com meu filho e, claro, aprendendo a educação financeira. Muito bom. Parabéns por esse projeto, é lindo, maravilhoso. Meu filho já participou, o outro em breve vai entrar também. É a partir de 7 anos? Na verdade, a educação financeira deveria ser, de verdade, a partir, né, dos 2 anos de idade. Eu acho que já era o projeto para ser. Só que, para ser 2 anos, precisa ser curadoria. Porque eu preciso entender a realidade da família e como a gente vai implementar aquilo. Que aí a gente vai trazendo o que o pai precisa de base para ir construindo isso. Então, de forma escolar, vamos dizer assim, né, extracurricular, 7 anos. 7 anos. Pois é, Luizinho, ano que vem, aí, ó. quando fizer 7, já vai poder entrar. Então, Lívia, foi um prazer enorme, assim, conversar com você, aprender mais sobre o mundo, esse mundo, né, de livros, de finanças para crianças, né? Eu acho que é um assunto que a gente, como eu falei, muito carente. Eu acho que e é algo que tem que entrar na casa de cada um, porque só assim a gente consegue trazer uma mudança mais significativa, né? E atrelando as duas coisas, a leitura, a pessoa sabendo trabalhar suas finanças, isso muda o jogo assim de uma forma exponencial, né? Com certeza. Como juros compostos. Lembrando sempre, né, Thay, que é no longo prazo que as coisas acontecem. Sim. Você planta essa sementinha, mas o retorno é certo, é garantido. Você vai ver os frutos darem, você vai ver o seu filho se desenvolvendo, você vai colher dessas coisas com muita... Então, muito obrigada, Lívia, pela sua presença, né, e por compartilhar esse conhecimento com a gente. Foi maravilhoso ter você aqui com esse tanto de livro. E antes de terminar, eu quero agradecer mais uma vez ao Colégio de Curso Gauss por estar apoiando, né, esse projeto, por entender a importância da educação, da transformação por meio dos livros, da escrita, da leitura. E no próximo episódio a gente vai continuar falando mais sobre esse assunto. O assunto aqui é livros, é escrita, é leitura, então continue nos acompanhando. E muito obrigado por ouvirem aí o Voz Literária.